Meus irmãos e irmãs, eu sou Frei Giovanni, da paróquia São Sebastião do bairro Tibere. Que o Senhor vos conceda a todos neste dia a paz e o bem. Meus irmãos, nos relatos dos evangelhos, quase sempre vemos Jesus cercado por grandes multidões. O enorme número de pessoas em volta de Jesus não significava um total acolhimento do anúncio da mensagem da chegada do reino de Deus. Na verdade, foram poucos os que se deixaram transformar, tanto o olhar como o coração, pelo Evangelho. Alguns procuravam Jesus porque se maravilhavam com o que ele dizia e com os milagres que ele realizava. Muitas vezes estavam ali apenas por curiosidade, atrás de outros milagres, sem dar nenhuma importância às palavras de Jesus. Outros vinham até Jesus, com intenções não muito boas. É o caso daqueles homens que, sob um mandado, vieram de longe e cercaram Jesus para observá-lo, conforme o Evangelho de hoje nos relata. Os mestres da lei e os fariseus pertenciam a dois grupos que tinham um papel muito importante na religião da época. Eram homens estudiosos e conhecedores da lei de Moisés, o que lhes dava um lugar de prestígio e de destaque na sociedade. O ofício dos escribas consistia em interpretar os antigos textos bíblicos da lei e dos profetas e, a partir daí, explicar e ensinar ao povo os princípios da doutrina. O que contrariava o ensinamento deles não podia ser aceito como um catecismo verdadeiro. Por isso buscavam averiguar se no ensinamento de Jesus existia algo que precisava ser corrigido ou denunciado. Os fariseus, ainda mais rigorosos, viviam de cumprir, praticar e ensinar os mandamentos. Apresentavam-se como um exemplo de vida e eram muito exigentes com as pessoas. Na compreensão dos fariseus, a única forma de agradar a Deus e de se fazer amado por Deus era pela prática completa de todos os preceitos religiosos. Os preceitos e os costumes que os fariseus ensinavam e cobravam dos outros não eram poucos e nem muito fáceis de serem observados, sobretudo aqueles que diziam respeito à pureza. Por isso, muita gente incapaz de cumpri-los merecia o desprezo dos fariseus. E o pior, que esses homens tão perfeitos justificavam o seu desprezo pelos pobres, doentes, pecadores, mulheres e trabalhadores de algumas profissões, com a ideia de que, agindo assim, eles estavam prestando um serviço a Deus. Segundo a intenção deles, era uma obrigação de Deus ter um igual desprezo por toda essa gente. Parecia-lhes um absurdo que essas pessoas pudessem ser contadas, como eles, entre os amados de Deus. Ou seja, eles ousavam determinar a vontade de Deus, reduzindo tudo que é de Deus às suas estreitas interpretações. Por essas razões, os escribas e os fariseus mostraram tanta contestação do jeito novo e diferente de Jesus falar sobre Deus. A pregação de Jesus, firmada essencialmente no único mandamento do amor a Deus e ao próximo, acusava o apego excessivo que esses homens tinham pela lei e denunciava a visão distorcida do amor de Deus que eles ensinavam. Por isso, para eles, Jesus era um homem mentiroso e blasfemo que queria tomar o lugar de Deus. No fundo, eles temiam mais a perda do seu prestígio na política e na sociedade assegurado pela religião. Em troca disso,
eles escolheram fechar-se à oportunidade de conhecer o Deus misericordioso que Jesus anunciava, cujo mandamento e vontade era que os seus filhos e filhas pudessem viver com liberdade o seu amor de Pai para todos. Os fariseus e escribas resistiram tanto ao Evangelho, a ponto de se declararem abertamente inimigos de Jesus. Assim, eles estiveram sempre por perto, perseguindo e espionando Jesus. Usaram de muitas formas e armadilhas para encontrarem uma única palavra que pudesse comprometer Jesus diante das autoridades e depreciar a verdade da sua missão diante daqueles que acolheram de bom grado e alegria o Evangelho de Deus. Os inimigos de Jesus levantaram muitas acusações contra ele. Diziam que ele andava na companhia de pecadores e pessoas de má fama, acolhia todo tipo de gente e dava-lhes o perdão. Desrespeitava as leis das obrigações religiosas do sábado e do templo para fazer o bem. Deixava-se ser tocado pelos impuros, agia pelas forças do mal e incitava o povo para uma revolta. Ou ainda, como lemos no Evangelho de hoje, criticavam Jesus por ele não ensinar aos seus discípulos a tradição dos antigos sobre a pureza. A cobrança dos escribas e fariseus sobre os discípulos, pelo fato de eles comerem sem antes lavarem as mãos, não se tratava de uma questão de higiene. É certo que os discípulos não agiram corretamente nesse sentido. Contudo, a passagem lida no Evangelho nos dá uma explicação que nos facilita entender que a atitude dos discípulos foi vista e apontada como uma desobediência à vontade de Deus. O costume de lavar as mãos e os banhos antes das refeições, a maneira certa de lavar os utensílios, faziam parte da enorme lista dos preceitos religiosos. O sentido do cumprimento desses preceitos era garantir a pureza como condição necessária e exclusiva para alguém se apresentar diante de Deus e merecer a sua atenção. Como resposta, Jesus mostrou aos escribas e fariseus que, mesmo cumprindo os mandamentos, eles não colocavam a bondade de Deus no centro de suas ações. Eles abandonaram o mandamento de Deus para dar prioridade à tradição de costumes desnecessários, quando o mais importante é ter o coração perto de Deus. Jesus não teme em lhes dizer que a religião deles era uma hipocrisia. A hipocrisia é o que disfarça as nossas más ações com gestos piedosos e louvores nos lábios, para não ser desmascarada a imagem sob a qual queremos ser vistos como pessoas boas e santas, honestas e íntegras. Foi preciso que Jesus recordasse aqueles homens, muito conhecedores da Sagrada Escritura, um trecho da profecia de Isaías a respeito da hipocrisia. O esquecimento dessa passagem bíblica foi para eles pura conveniência. Se temos a lembrança do Evangelho do domingo passado, vale voltarmos à reflexão de que nós resistimos e negamos escutar qualquer palavra dura e exigente que nos provoque, principalmente se não pretendemos mudar a nossa mentalidade sobre as coisas mais importantes da vida e não temos interesse por quaisquer transformações em nossa vida, desde as mais necessárias. Não podemos acrescentar ou tirar nada à palavra de Deus. Ouvimos isso na primeira leitura. Caso guardarmos da palavra apenas as partes que nos interessam, seguiremos inventando práticas religiosas sempre novas,
que antes de nos aproximar de Deus, nos colocam longe do seu mandamento. Muitos fatos da história mostram que quando nos esforçamos demais e com muita rigidez para podermos exibir e gabar-nos de um corpo limpo e puro, a nossa alma a si mesma se encarrega de maldades, inveja, orgulho e toda sorte de imundícies. Então excluímos de nossos atos o amor pelo próximo e o socorro devido aos mais necessitados, exigências de uma religião pura. Acabamos, por fim, afastando as pessoas da confiança no amor e na bondade de Deus. Nós não seremos mais puros ou recebidos de um jeito melhor do que os outros diante de Deus, apenas porque observamos fielmente certos costumes e preceitos religiosos. Eles podem ser bons, mas nada adiantam se não servem para mudar o nosso coração. E o contrário também é verdadeiro. As nossas atitudes se modificam a partir do que decidimos no coração. A decisão de fazer o bem ou o mal não depende unicamente de forças exteriores à nossa vontade. Somos nós mesmos que escolhemos para o que damos mais espaço em nosso coração. Lembre-se disso. Somos nós mesmos que escolhemos para o que damos mais espaço em nosso coração. Às vezes soa estranho dizer que Jesus tinha inimigos, pois quando amamos uma pessoa, queremos que os outros vejam pelo menos a sua bondade que nos cativou e que gostem dela também. Para quem ama Jesus e o seu Evangelho, é muito triste saber que os seus inimigos ainda estão aí, dentro e fora das igrejas. São inimigos de Jesus, os que usam as palavras do Evangelho para convencer os outros do seu discurso, que estimula a divisão e o ódio entre as pessoas por suas diferenças. Os que não praticam a justiça e aceitam subornos contra os inocentes. Assim rezamos no Salmo, ou também do Salmo, os que não pensam a verdade e soltam a sua língua em calúnias para cobrir de insultos o vizinho e prejudicar o irmão. Os que preferem dar valor aos homens ímpios, a honrar os que respeitam o Senhor. Toda reflexão e oração deste dia, o que possa nascer pela escuta da palavra proclamada neste domingo, deve ser um bom momento para nos perguntarmos se não é de nós mesmos que a palavra fala. Não nos deixemos enganar, pensando que ela é dirigida para outros. Caso contrário, seremos apenas meros ouvintes e não praticantes da verdade da palavra pela qual fomos criados. A todos vocês, um bom domingo.